de Lavocast, de Lavocast. Condomínio deveria ser um ambiente de convivência pacífica, de convivência muito boa, mas infelizmente na prática virou um ambiente de conflito, de questionamentos e de uma convivência não tão boa como deveria ser. E para isso eu trouxe aqui um especialista, o Dr. Lívio Arruda. Ele é especialista, ele é advogado condominial. A gente estava conversando que hoje em dia é muito difícil a gente ter um especialista nesse assunto. Eu sou o João de Lavô e este é o de Lavocast número 42 e eu quero agora que vocês conheçam o Dr. Lívio Arruda. Lívio, muito obrigado por ter vindo e fique à vontade para se apresentar, por favor. Obrigado, Lavô, pela oportunidade da gente poder trazer um pouco da nossa experiência e colaborar com as dúvidas mais comuns de condomínio. Okay? Muito bem. Se você quiser apresentar a sua empresa também, pode apresentar agora também. Nós somos da Arruda Advogados, estamos aí há 26 anos no mercado, essa área condominial. Fazemos toda essa parte estrutural de suporte ao síndico, no sentido de fazer os resgates de inadimplência, que são um impacto muito grande na gestão financeira. Nós fazemos também a parte de atualizações de convenções, regimento, estatuto, quando é associação, aplicações e orientações das multas, advertências, que é outro fato bastante interessante para facilitar nas convivências, né, dos moradores. As demandas de assessoria e suporte nos pareceres e análise de contratos, para que as pessoas que vão ofertar seus serviços aos condomínios possam ser analisadas, digamos assim, o seu perfil, para que o condomínio tenha segurança em quem vai contratar. Muito bem. Aqui no De Lavocast, a gente não romantiza os erros, nem romantiza o sucesso. Aqui a gente trabalha fazendo o link com os erros, que os erros podem realmente nos ajudar a dar um salto, a ter um up na nossa vida, tanto profissional como pessoal, e nós linkamos aqui isso, na verdade, para que a gente cresça como pessoa, como profissional. Então, o nosso objetivo é construir resultados. E esses resultados, eles só vêm quando os erros não nos definem. E, para isso, eu quero aproveitar inicialmente e agradecer aos nossos patrocinadores. A FBNB, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que há mais de 40 anos vem ajudando na educação e no desenvolvimento do Nordeste através do Banco do Nordeste. A de Lavô Soluções Contábeis, que é a nossa empresa contábil que já existe há mais de 26 anos e a gente trabalha com contabilidade consultiva e contabilidade estratégica para te ajudar, micro e pequeno empresário, a ser mais bem-sucedido nas suas demandas diárias, inclusive. E a de Lavô Editora e Educação, que é a empresa que eu criei para editar nossos livros e para a gente fazer palestras e eventos que possa te dar uma educação continuada de alto nível. Então, Lívio, eu quero inicialmente perguntar para você quais os principais erros que que você encontra nos condomínios aqui em Fortaleza, sejam condomínios residenciais ou comerciais. Os principais erros de Lavô é que existem muitas gerações de conflitos, de relacionamento entre os moradores. E às vezes a pessoa vem com a cultura de uma casa solta, que não é em condomínio, e acha que em condomínio vai ter essa mesma liberdade. Então, em condomínio, quando você mora de forma mais, digamos assim, controlada, você não pode agir da mesma forma que age numa casa solta. Você tem seus limites. Você não pode fazer barulho em determinados horários, os seus cachorros não podem estar soltos,
Estacionamento tem que ser respeitado, as delimitações, os locais onde vão ser efetivamente guardados, as obras, as mudanças, enfim. O principal problema que encontra-se os condomínios são os conflitos em relação à convivência. Se a gente tiver essas regras mais claras, evita-se os desgastes, evita os dissabores. Okay? Muito bem. A gente sabe que é um tripé, né? Relacionamentos, as regras e o financeiro. Então, tudo isso impacta. A nossa conversa toda hoje vai ser em torno desses três princípios, né? Relacionamentos, financeiro e as regras que em todo condomínio tem. Então, eu peço para você, Elívio, que explica, começando pelas regras, o que é que você orienta, você que tem mais de 100 condomínios na sua carteira de clientes, o que é que você orienta para que os condôminos e os síndicos, os administradores, né, vejam nessa questão das regras, do regimento interno ou da convenção? Obrigado pela pergunta, Dilavô. É interessante que seja bem divulgada as regras, não fique só guardada na sua gaveta. O condomínio ele tem que fazer uma ostensividade de informações de forma que fique mais natural possível, tipo placas identificativas de proibido pisar na grama, coisas básicas como o horário de funcionamento do deck, colocar a placazinha identificativa e colocar as regras mais transparentes possíveis, divulgar isso nas redes sociais internas dos moradores, nos WhatsApps de grupos, nos e-mails, e fazer toda essa divulgação de uma forma mais tranquila possível, mas de forma que todos fiquem sabendo das regras. Porque você sabendo as regras, você evita infringi-las. Muito bem. Eu moro em condomínio, já morei muito em casa solta, como você falou, casa de rua que a gente fala. Então, eu acredito que está sendo uma verdadeira mudança de paradigma essa questão de condomínio nas grandes cidades como Fortaleza do Brasil e do mundo, né? E também essa mudança de cultura, como você bem disse, né? Pessoas que vêm de casas soltas e vão morar tendo regras, porque quando a gente mora de casa solta, o vizinho ali, se você brigar com o vizinho ou não, mas enfim, não tem nada que possa ser mais contundente no seu dia a dia. E no condomínio não, no condomínio você precisa obedecer regra. E eu como contador, você como advogado, a gente sabe que nós, brasileiro principalmente, a gente não gosta de ler normas, porque realmente encher o saco. Você lê 30, 40 cláusulas, 50 cláusulas, você não entende nada, o juridiquês é muito grande. Então, como é que você faz para poder fazer essa educação, porque os condôminos hoje precisam de uma educação condominial. Como é que você faz nos seus clientes, para os seus clientes, para ajudar nessa tarefa? Mais uma vez agradeço a pergunta, né, e a oportunidade de trazer os esclarecimentos. O que é que acontece? O que a gente orienta aos síndicos é, como eu disse anteriormente, fazer uma divulgação das regras de forma mais clara e transparente, fazer um resumo, principalmente dos principais obstáculos que se tem na convivência condominial. E dentro desse contexto, aplicar as regras, primeiro com a gradação de penalidades, ou seja, não é chegar logo multando, é fazer primeiro um comunicado informativo para que os condôminos saibam que não podem fazer barulho em determinados horários. Conversar também, a conversa, a velha conversa, olho no olho, né? Olho no olho, positivo. E aí, só depois disso, exaurido todas essas tentativas, tanto de divulgação visual, como comunicações escritas, como comunicações pessoais, depois disso tudo, e ainda assim existir as infrações, que sejam feitas as tratativas de acordo com a convenção e o regimento. Tipo, fazer a gradação da penalidade. Primeiro uma advertência, depois, dependendo do condomínio, uma segunda advertência, aí para depois aplicar as penalidades mais coercitivas, como multas, dobra de multas e até a questão do condômino nocivo, a ser estudado juridicamente para que haja uma
paz interna do condomínio, se ele estiver prejudicando a coletividade. Muito bem. Você que está nos assistindo e que é condômino, como eu sou e como o Lívio você que está aí, então a gente precisa conviver. Independente que a gente goste ou não daquele colega, daquele morador, daquele vizinho, nós vamos conviver ali. Então, nós não vamos vender nosso imóvel, então vamos conviver em harmonia. E para isso tem que ter renúncia de ambas as partes, né, Lívio? Com certeza, porque o síndico não pode levar as coisas também para o lado pessoal. Exatamente. Né? E nem fazer discriminação, seja com quem for. Por quê? Porque ele está ali para representar os interesses da coletividade e não o seu interesse próprio. Então é muito importante que o síndico tenha isso em mente, para que ele não faça as coisas de forma arbitrária, à margem da lei, da convenção e do regimento, e procure dialogar, procure realmente conversar, porque se isso não resolver, é que ele entraria nas penalidades. Né? Lívio, lá no nosso condomínio, eu escrevi até um livro sobre isso, sobre essa questão que está acontecendo no nosso país, esse dualismo entre direita e esquerda, certo e errado, o bem e o mal, preto e branco. Então está existindo esse dualismo, e eu escrevi esse livro, Entre o Bem e o Mal, como a visão dualista molda a consciência humana. Então, no nosso condomínio mesmo, teve um síndico lá que conseguiu fazer 2 grupos. E outra coisa muito prejudicial é você criar grupinhos, né? E atualmente, por conta da macro política brasileira, a gente tende a criar 2 grupos. Um grupo de um lado e um grupo do outro. Então, se você é do outro lado, você não... Então, para evitar isso, o que é que você tem aí de cases sobre esse dualismo? Eu vou trazer aqui um exemplo bem claro do que aconteceu em um condomínio que nós temos assessoria. O que é que acontece? Existia sempre essa questão das chamadas panelinhas, né? Ou seja, a situação e a oposição. Sempre existia uma resistência a tudo que ia se fazer dentro do condomínio. Então a gente orientou o síndico, traga essas pessoas para fazer parte da administração, convide-as para poder elas verem o lado de cá da história, porque é muito fácil você apontar. Você jogar pedra, né? Jogar pedra. Então é muito fácil. Agora, tá do lado de cá, ou seja, do lado do síndico, do lado da administração, é que é o difícil. Porque, como já diz a linguagem popular, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Quem dera um síndico. Então a gente tem que trazer essas pessoas que são oposição, que é muito difícil, porque quando existe já essa desavença, o síndico se arma contra essas pessoas e essas pessoas contra o síndico. Mas a gente precisa quebrar esses paradigmas e trazer para que seja feito pelo menos uma tentativa de gestão participativa, trazer as pessoas para cá. E esse case que eu posso trazer para vocês é que a gente conseguiu isso. A pessoa que era oposição hoje é síndico. Show de bola. E está trabalhando juntamente com o pessoal que antes era da gestão anterior. Então se juntaram e hoje o condomínio está lá bombando, está lá de boa, num aspecto contextualizado de benfeitorias, de reformas, de convívio, de assembleias pacíficas, de um condomínio altamente qualificado. De alto nível mesmo. De alto nível. Olha, mesmo. pessoal, condomínio de alto nível não é só pelo valor do apartamento ou da casa, não, de 1 milhão, 2 mil. Então, alto nível é convivência, né, Lívio? Isso, com certeza. Convivência, e convivência na forma das regras, na forma da lei, como todo advogado gosta de dizer, né? Com certeza. E é importante que você consiga essa adesão de pessoas com o mesmo objetivo, porque isso reflete na diminuição da inadimplência, isso reflete nas benfeitorias para o condomínio, porque um condomínio desagregado, ele leva um aumento de inadimplência, ele causa desconfiança dos moradores para com o síndico, ele causa, digamos assim, a degradação do patrimônio, porque você não consegue administrar com falta de recurso. E esse é um dos diferenciais do nosso escritório, que a gente consegue fazer o resgate dessa inadimplência. E orientar, né? E orientar da melhor maneira possível para que as pessoas se conscientizem que eles estão pagando para ter um retorno financeiro melhor. E a transparência, tanto contábil, aí entra também uma boa contabilidade, para poder mostrar a transparência dos números e das benfeitorias que estão sendo feitas, para que as pessoas possam sentir confiança no síndico e fazer seus pagamentos. Isso reflete na diminuição também da inadimplência. Outra coisa, você que é condômino, que está nos ouvindo, ou que é síndico,
você tenha a certeza que todos os moradores, todos são donos, todos são proprietários. Então, não existe esse negócio, não, o condomínio é vocês, é a mesma coisa do Brasil. Quando eu digo, não, esse Brasil não tem jeito não, esse Brasil é isso, esse Brasil é atrasado, esse Brasil é de terceiro mundo, eu sou o Brasil, você é o Brasil, você é o Brasil. Então, não adianta a gente achar que o condomínio são os outros, né? Então, quando é errado, são os outros, quando é certo, sou eu, né? Então, nesse sentido, é bom que a gente reflita para que não cause uma questão pessoal, que todos tenhamos essa consciência, é a consciência mesmo, né? Muito bacana, viu? Obrigado aí pelos insights, muito legal. Lívio, eu sei que você tem muitos cases aí também na parte de desorganização financeira. Eu não vou nem falar a palavra organização, porque ele vai nos erros. Então, eu quero pedir a você para dizer aí como você faz quando você chega no condomínio e está financeiramente todo desorganizado. A primeira coisa que a gente verifica é como é que está a questão da contabilidade, né? Se o condomínio está bem assessorado por uma empresa de administração ou um contador, para poder saber se aqueles balancetes estão refletindo realmente a realidade, ver a questão da inadimplência propriamente dita. Quando há uma desorganização contábil, ela reflete também na financeira e, por consequência, na inadimplência. Então, a gente consegue ter essa visão quando a gente está acompanhando mais próximo, quando a gente tem uma assessoria periódica com aqueles condomínios, que aí a gente consegue dar as orientações adequadas e tentar, obviamente, junto com a contabilidade, fazer uma transparência nas contas para que evitem as pessoas a terem a desconfiança do síndico. Porque se o condomínio é bem administrado, é transparente, tem uma contabilidade saudável, uma inadimplência controlada, todo mundo vai ter o prazer de pagar a sua taxa. Mas quando existe uma desorganização financeira, reflete no aumento da inadimplência. Você não tem condições de desenvolver obras nem reformas porque não tem recurso. Acaba que trazendo uma operação inversa. Fica tudo desorganizado. E aí isso reflete na aparência do condomínio, isso reflete nas contas do condomínio, isso reflete na inadimplência, isso reflete de todas as formas negativamente. Se a gente conseguir trazer essa cultura de transparência, uma contabilidade bem feita, um jurídico bem orientado para o síndico ter o suporte, não tomar decisões precipitadas, não multar indevidamente, não aprovar a cota extra ou reajuste da taxa sem necessidade, ou fazer gastos desnecessários, a gente consegue ter um retorno e um reflexo melhor nessa coletividade. Lívio, eu mesmo já fui síndico algumas vezes, já fui subsíndico, e eu quero dizer para vocês que um dos grandes gargalos que a gente tem nessa convivência condominial é escolher um conselho fiscal. Por quê? Porque nós condômino, nós não somos obrigados a entender de contabilidade, a entender de direito, a entender de estatística, a entender de economia. Então, muitas vezes... E outra grande questão é que a maioria das pessoas não quer fazer parte dos conselhos, né? Isso. Então, eu quero pedir a você, por favor, que você nos diga quais as suas experiências com esses conselhos fiscais que, na verdade, não entendem de contabilidade e não precisam entender, mas como é que você convive com esse pessoal, o que é que você faz de diferente para eles aprovarem as contas? Bom, nós temos dois tipos de caminhos a seguir, né? Nós temos um caminho que a gente aconselha na hora da eleição, que já é difícil ter candidatos, né? As pessoas, para criticar, como eu disse anteriormente, é muito fácil, mas para fazer parte da gestão, para ter um trabalho de divulgação, para ter um trabalho de acompanhamento, ninguém quer se comprometer, porque diz que não tem tempo, que é ocupado para determinadas coisas, mas para criticar você tem sempre tempo, né? Então a gente aconselha geralmente que as pessoas que participem do conselho, que realmente possam dedicar pelo menos um dia na semana para poder fazer o acompanhamento daquilo que o síndico está
gastando, daquilo que o síndico está tomando de decisão, tomar a decisão junto com ele, para exatamente poder trazer a transparência para os moradores, porque aquele conselho fiscal, ele é eleito para, como o nome o diz, fiscalizar o síndico. É como se ele estivesse representando, num condomínio de 100, ele estivesse representando as 100 pessoas acolá, fiscalizando o que é que o síndico está gastando, o que é que o síndico não deve gastar, quais são as obras que ele deve fazer, as obras que não devem fazer, as prioridades. E aí a gente aconselha geralmente que seja, dentre eles, pelo menos um contador, para que haja essa facilidade de entender os números, de entender que aquilo que foi comprado tem que ter uma nota fiscal, tem que ter um recibo, tem que estar no extrato bancário, tem que fazer a conciliação. Então, às vezes, nem todo mundo tem essa expertise. Aí, qual é o plano B quando a gente não tem isso aí? Contratar uma auditoria. Fica mais fácil e você contrata um auditor, que seria um contador ou uma empresa de contabilidade, e faz aquela auditoria das contas. E aí apresenta o resultado numa assembleia, que aí lhe dá mais tranquilidade. Às vezes os condomínios não têm o recurso financeiro para fazer essa contratação, infelizmente vai ter que trabalhar com o que tem. Por isso que a gente às vezes orienta que seja alguma pessoa que trabalhe na área de economia ou um contador, para que possa facilitar isso. Mas não impede de qualquer outra pessoa ser parte dessa comissão, porque elas é que vão dar o retrato do que está acontecendo dentro do condomínio. Agora, pessoal, tem uma palavra que é forte, mas chama-se responsabilidade. Então, quando a gente assume um cargo desse de conselho fiscal, de membro do conselho fiscal, seja titular ou seja suplente, né? Então, a gente precisa assumir aquilo com toda boa vontade. Não adianta, tem alguns que a gente vê que, não, me dê a ata aí, eu quero assinar a ata. Não é assinar a ata, é você saber o que está ali, se as compras foram feitas bem feitas, se foi feito orçamento, se foi pedido três orçamentos, pelo menos 3 orçamentos. Então, nesse sentido aí, você realmente está fazendo um bom serviço pelo seu condomínio. Outra coisa muito, muito interessante, Lívio, nessa área também de desorganização financeira, é a questão de eu achar que se eu atrasar a minha mensalidade, eu vou, entre aspas, estar punindo o síndico ou estar punindo mas quando eu atraso a minha mensalidade, eu estou prejudicando o condomínio como um todo, né, Lívio? Com certeza. Essa visão, infelizmente, ela é muito limitada, ela é muito, digamos assim, triste de se pensar dessa forma. Ou seja, eu não vou pagar para poder prejudicar o síndico. Eu tive e presenciei já vários casos em que foram aprovados cota extra, as pessoas não concordavam com a taxa extra por determinadas filosofias, e aí faziam a consignação só da taxa ordinária e não pagava a taxa extra, achando que com aquilo iria prevalecer a sua vontade. É uma questão só de tempo. Se foi aprovado em assembleia, mais cedo ou mais tarde, aquela demanda judicial vai se converter em pagamento e eles vão pagar até mais caro, porque vai pagar com multa, com juro, com correção, com os honorários, e aí acaba que prejudicando não só o condomínio, mas a ele mesmo. Então não é por aí. Acho que a pessoa tem que ser realmente consciente de que o que ele está pagando é por benefício dele e da coletividade. Não pode pensar só no individual. Exatamente. Então, morar em condomínio não é a mesma coisa de morar em casa solta, né? Então, é uma mudança de mentalidade, é mudança de mindset, não é, Lívio? Com certeza. Você tem que quebrar esse paradigma. Não pode trazer os vícios de quem mora em casa solta para quem mora em coletividade, porque o seu direito termina quando começa do seu vizinho. É diferente de uma casa solta, que você faz aquela zoada, faz aquela confusão, e aí o vizinho ali tem que aguentar porque não tem nenhuma penalidade, a não ser quando é poluição sonora. Mas, fora isso, não tem nenhuma outra situação que traga constrangimento. Agora, em condomínio é diferente. Em condomínio você tem horário para fazer mudança, você tem horário para fazer reforma, você tem horário de descanso, em termos de barulho, de suspensão, tem um limite de horários para fazer zoada, para fazer algum evento. Você tem uma série de limitações. Cachorro, principalmente, atualmente é o que tem dado muita dor de cabeça. E gato também? Gato também. Gato, então, no nosso condomínio é horrível, gato, né? Então, às vezes, você tem que ter muito cuidado com essa questão dos pets, porque hoje, eu não posso dizer infelizmente, mas, digamos assim, no contexto geral, hoje os condomínios estão mais tendenciosos a ter mais animais do que criança. É comum você ver muitos animais, muitos cachorros, muitos gatos,
e poucas crianças. Ou seja, as famílias hoje estão, aquelas que tinham 10, 15 filhos, hoje tem 1, 2, às vezes nem quer mais ter filho, e aí substitui os filhos por animais, por pets, e tratam eles como se a gente fosse. Nada contra isso, mas tem que saber os limites de que eles possam, digamos assim, conviver com os demais, porque você tem um convívio com o seu pet, acha que o vizinho tem que ter esse mesmo limite, e não é. Às vezes o vizinho é alérgico, tem asma e não pode subir no elevador com outro animal porque vai espirrar, então as regras dizem, não, suba pelo elevador de serviço e não pelo social, exatamente para ter essa preocupação com o ser humano propriamente dito, porque às vezes as regras para os animais estão sendo mais benevolentes do que para os próprios seres humanos. Então, que tenha seus pets, tudo bem, mas vamos respeitar também os limites de atuação, de área e de abrangência onde aqueles pets podem frequentar, onde aqueles pets podem participar e não trazer nenhum prejuízo para a coletividade. Então, fazendo a sua parte, o convívio desses pets com as pessoas será plenamente tolerável, digamos assim. Muito bem. Então, você que está nos ouvindo, você que é condono, ou que é síndico, ou que participa de alguma comunidade dessa, eu pergunto agora para o doutor Lívio Arruda a questão da comunicação. A comunicação literal mesmo. O WhatsApp, grupos de WhatsApp, grupo aberto, grupo fechado, briga em WhatsApp. Como é que você trata essas questões? Essa é uma situação muito delicada. Hoje, as pessoas estão se escondendo atrás de mensagens, através de WhatsApp, porque fica muito fácil você pegar e criticar através dos grupos, jogar situações que podem ser constrangedoras. Então, tem que ter muito cuidado. O WhatsApp de grupos, de condomínios, é um cuidado grande que se deve ter. Não se pode estar falando aquilo que pensa, porque aquilo ali está sendo repercutido para toda uma coletividade. Então, existem penalidades fortes, existem situações de até crimes, de acusações, de que pessoas estão se, digamos assim, exaltando naquilo que está falando nos grupos de WhatsApp. Então, tem que ter muito cuidado. A gente orienta que os grupos de WhatsApp, principalmente os gestores ou aquelas pessoas que estão fazendo a administração, os administradores dos grupos, eles tenham uma certa censura para determinados assuntos. Não misturar assuntos política, religião, futebol, dentro desses grupos, e não também estar fazendo acusações sem fundamentação. Né? Porque isso aí pode gerar indenizações, como a gente já tem tido vários casos, da gente entrar com ações contra moradores que fizeram acusações indevidas, infundadas contra os síndicos. Exatamente. Tem que ter um cuidado muito grande, você que está lá nos ouvindo e nos assistindo, que tenham e pensem 2 vezes antes de fazer qualquer comentário em grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp não foi feito para estar escondido atrás dele, fazendo as acusações, porque você pode ter um prejuízo grande. Tá certo. Lívio, você falou aí sobre auditoria. No Brasil, a gente tem a cultura de achar que a auditoria só é para resolver coisas assim, desvio de recursos, coisas erradas, né? Mas não, a Dilavô Soluções Contábeis, ela está preparada para fazer tanto contabilidade para micro e pequena empresa, quanto auditorias, inclusive de condomínio, né? A gente tem essa expertise na nossa equipe, e eu quero lhe dizer que se você é condomínio e se aparecer alguma assembleia para você aprovar a auditoria mensal, essa é que é a auditoria boa, dependendo do tamanho do condomínio, porque acompanha e ajuda o Conselho Fiscal nesse acompanhamento, não é, Lívio? Com certeza. E a auditoria, ela não tem uma finalidade, porque às vezes a pessoa pensa, a auditoria é para poder descobrir os podres. É para punir, né? É para punir. Na realidade, não é esse o objetivo da auditoria. O objetivo da auditoria é trazer transparência naquilo que foi realizado e orientar naquilo que for necessário melhorar. Às vezes você tem uma movimentação financeira que está em desconformidade, não pela maldade, não pelo desvio, mas pela falta de experiência. Então, o contador entra exatamente na auditoria para orientar as regras práticas de melhor agir para não ter nenhum problema. E aí traz transparência. Trazendo transparência, evita conflito. Evitando conflito, traz segurança para o síndico e credibilidade nele, que vai perpetuar
com o aval dos moradores, né? Eu digo isso porque muitas vezes a gente pensa, não, mas eu já pago uma contabilidade. Mas contabilidade, fazer balanço, balancete, recebimentos, pagamentos e assim por diante, isso aí não é auditoria. A auditoria é um olhar de fora para tem uma palavra hoje muito em voga, que é compliance, né? Para fazer essa adequação, esse compliance do que vai ser realmente, do que está sendo o dia a dia do condomínio. Então, não é desconfiando do síndico nem da administração, é só para ajudar, não é, Lívio? Com certeza. Você bem falou a palavra compliance, que vem do verbo inglês, né, cómplice, e que é o quê? Nada mais, nada menos do que regras, organização e transparência. Simples assim, para não ser uma palavra tão complicada de entender, né? Mas literalmente a definição é essa, é transparência, regras para poder serem cumpridas, né? Então, se você que está nos ouvindo, se você se identificou com qualquer desses pontos que nós comentamos agora, o problema já começou. Então, corra, converse com seu síndico, seja mais participativo, porque aquele patrimônio é teu. O patrimônio é da comunidade, é um patrimônio público. Eu sempre digo, Lívio, que síndico administra dinheiro público. Mas dinheiro público, pessoal, não tem nada a ver com dinheiro governamental. Então, dinheiro de prefeitura, de estado e da União é dinheiro governamental. Mas o nosso dinheiro lá da nossa mensalidade no condomínio é dinheiro público. E por isso tem que ser bem usado e tem lei que protege isso, não é, Com certeza. Você tem que ter essa prestação de contas. Por isso que todo ano os condomínios fazem aquelas assembleias ordinárias para fazer a prestação de contas. Saber onde foi gasto o dinheiro, em que foi gasto, quando foi gasto e como foi gasto, para que exatamente traga essa transparência. E melhor do que isso, é você estar divulgando mensalmente, como o Lavor já falou, isso de forma anexa aos boletos, um balancete sintético, e mandar nos e-mails ou nos grupos de WhatsApp essas informações mais detalhadas para aqueles que querem ter a consulta. E hoje as administradoras já disponibilizam no site delas a contabilidade literalmente completa. Você não precisa estar mais pegando papel para poder estar analisando, embora hoje ainda exista essa obrigação fiscal de você ter eles guardados por pelo menos 5 anos. Exato. Mas essas documentações são todas hoje virtualizadas, são colocadas e disponibilizadas em nuvens. Então você e qualquer morador tem acesso a ela, com exceção da inadimplência, porque já é uma previsão do Código de Defesa do Consumidor que você não pode estar divulgando a inadimplência. Mas fora a inadimplência, todos os demais dados, contratos, despesas, notas fiscais, recibo, coleta, cotação, tudo é disponibilizado nos sites das administradoras. A questão de a gente ter boa fé, né? Isso. O que é boa fé? Boa fé é a gente fazer uma coisa, a gente pode até errar, mas nós estamos fazendo com a vontade de acertar, né? Isso é que é boa fé. Então, Dr. Lívio Arruda, como é que esses erros que a gente elencou aqui, quando é que esses problemas, esses erros, eles passam a ser um problema jurídico? Quando eles, infelizmente, não podem ser mais resolvidos a nível administrativo. Isso tanto se aplica para a inadimplência, quando você faz aquele trabalho de tentar resgatar e não consegue, a nível administrativo, fazer alguma negociação, que aí você vira uma demanda judicial. Como também dos conflitos, quando você faz a advertência, depois faz a orientação, faz os comunicados, não resolveu, faz a aplicação da multa, dobra a multa, não resolveu, aí vai virar uma demanda ou uma contenda, digamos assim, judicial, lamentavelmente. Mas a gente tenta evitar isso o máximo possível, principalmente na parte de inadimplência. A gente consegue resgatar, em termos de recuperação de crédito, vamos dar um exemplo de 100% da inadimplência, 60% a 70% é resgatável só no nível administrativo, através de um comunicado, de uma carta, de uma advertência, de uma negociação, de uma confissão de dívida, ou seja, faz um parcelamento, dá um desconto para pagamento à vista, negocia de todas as formas. Então, 60% desses 100% a gente consegue resolver a nível administrativo. Apenas 40% vai para a via judicial. E desses 40%, 20% ao serem acionados, correm para fazer o acordo, para não se esperar por uma sentença, que vai ser mais onerosa.
E aí só sobra 20%, que são os processos que vão até o final, quando a gente desdobra isso aí em ações de natureza de penhora, de busca e apreensão, de leilão do próprio imóvel. Então, a gente só chega com 20% dos 100% que a gente está aqui dando como exemplo, né? Lívio, eu quero saber de você. Lá no nosso condomínio, nós tivemos já 2 imóveis leiloados por conta de inadimplência, certo? Mas lá a gente tem esse tipo de administradora financeira que nos paga, que paga a receita garantida. Eu quero saber de você, não sei se é uma questão muito assim delicada, mas que você nos dissesse aí se a diferença do condomínio que tem a receita garantida e aquele que não tem. Veja bem, eu sou suspeito para falar porque eu concordo diretamente com a receita garantida. Certo. Então, por questões de ética, não tem ninguém aqui da receita garantida para poder se defender. Eu vou preferir não me manifestar em relação a essa situação. Mas a receita garantida, ela é até válida e acho bem pertinente quando a inadimplência realmente do condomínio é considerada. Tipo, a inadimplência de 30%, 40%, aí não tenha dúvida que a receita garantida é o melhor caminho. Mas quando a inadimplência é de 5%, 10%, não vejo por que fazer uma receita garantida. Porque tem as peculiaridades da receita garantida que o condomínio perde um pouco da receita dele em relação a taxas, em relação a multa, em relação a juros, correções, mas aqui eu não vou entrar no detalhe dessa situação, até porque não tem ninguém da receita garantida aqui para poder fazer algum comentário. Mas que é interessante, a receita garantida para inadimplências consideráveis, para poder realmente você ter como administrar o condomínio. No nosso mês, se não fosse a receita garantida, eu acho que a gente não estava funcionando. Mas só para ter uma ideia também, que o que eu soube é que a receita garantida também, o condomínio ele continua sendo co-obrigado, né? Com certeza. Na realidade, a receita garantida ela só antecipa, mas não significa dizer que o morador que está inadimplente ficou em dias, não. Ele está inadimplente do mesmo jeito. Ou seja, ele vai ser proibido de votar nas assembleias. De votar e de ser votado. De ser votado, porque ele vai continuar inadimplente. Ele só não está mais inadimplente, teoricamente, com o condomínio, pelo menos de forma provisória. Porque a garantidora está se fazendo representar o condomínio para poder receber aquele valor dele. Lívio, se você assumisse hoje um condomínio de 100 apartamentos e que não está muito organizado, quais as primeiras decisões que você teria? Primeiro eu iria ver a questão do histórico desse condomínio, como é que está a inadimplência, o que é que a gente pode fazer para fazer um trabalho de resgate dessa inadimplência, porque o financeiro é importantíssimo para o condomínio. A sobrevivência de qualquer condomínio depende muito e passa pelo financeiro. Se você tiver um financeiro organizado, tanto contabilmente, como a nível de resgate dessa inadimplência, tem uma inadimplência controlada, você consegue, como eu dei um exemplo no início da nossa conversa, de um condomínio que ele estava nessa situação que você me perguntou, totalmente desorganizado financeiramente. E a gente conseguiu fazer um trabalho junto com a administradora, que tem a contabilidade, fazer digamos assim, a liquidez, ou seja, dar liquidez dentro do condomínio. Resgatamos, fizemos trabalho, mutirões, descontos, incentivo para pagamentos à vista, incentivos para pagamento parcelado, e aí começou a entrar recurso. Entrando recurso, o síndico, bem assessorado por uma contabilidade, vai saber onde é que gasta, onde é que está as prioridades de pagar as dívidas que tinha, coloca em dia e depois começa a passar a fazer as obras, para que assim as pessoas possam ter uma credibilidade no síndico. Afinal de contas, a transparência gera credibilidade para o síndico. Então, quantos desses problemas que nós já falamos aqui, elencamos, e inclusive, muito obrigado pelas explicações, mas quantos desses problemas poderiam ser evitados com uma boa organização financeira, né? Com certeza, não tenha dúvida que, como eu disse, se você tiver uma financeira, ou uma financeira não, uma contabilidade ou uma saúde financeira bacana, você vai ter como gerir o seu condomínio de forma a ver obras, a ver melhorias, a ver um crescimento, ou seja, vai passar essa transparência para os moradores e a credibilidade no síndico. Então, você que está nos ouvindo,
não ache que contabilidade e direito condominial é despesa, é investimento, né, Lívio? Com certeza. Se todo mundo tivesse essa visão, era muito bom. Se todo condomínio tivesse a visão de que não é custo e sim investimento, ou seja, a contabilidade e o jurídico já se paga. Já se paga. Muito bem. Lívio, nós vamos agora para um quadro que a gente vai implantar hoje, chamado bate-bola, né? São perguntas de certo ou errado e mais com respostas assim, bem curtas, né? Uhum. Síndico sem controle financeiro interno. Certo ou errado? Errado. Mas errado por quê? Errado porque ele vai dar prejuízo, com certeza, à coletividade. Porque ele vai gerir um dinheiro que não é dele de forma indevida, vai aplicar onde não é para aplicar, vai gastar onde não é para gastar e acaba que tornando uma bola de neve. Eu quero só fazer um adendo aqui. Um ex-síndico lá do nosso condomínio, ele adoeceu. Então, dá doença também, descontrole financeiro do condomínio da doença, né? Com certeza. E os síndicos hoje, não sei se vocês têm acompanhado, eu vim até conversando no caminho aqui com um colega, está tendo muitas doenças mentais, digamos assim. Burnout, que é para poder exatamente mostrar como a pressão é grande em cima desses síndicos. Então, ser síndico hoje, eu vou tirar meu chapéu, eu vou dar os parabéns, porque você já administrar seus problemas já é difícil, e você administrar os problemas dos outros se torna duplamente mais difícil. Então a pressão é grande, a cobrança é grande, então há um nível muito grande de estresse, então há um aumento das doenças mentais, né, em função disso aí. Por conta disso. Cobrança só quando vira problema. Certo ou errado? Cobrança, quando vira problema, está totalmente errado. Você tem que trabalhar primeiro de forma administrativa para poder resgatar, como eu disse anteriormente, dos 100%, 60% você consegue resgatar de forma administrativa. Somente 40% vai para as demandas realmente necessárias. Muito bem. Falta de auditoria mensal. Outro grande problema, porque aí gera a desconfiança, gera insegurança e isso gera inadimplência, porque as pessoas não querem pagar porque não estão vendo onde é que o dinheiro está sendo aplicado. Muito bem. Quando cobrar amigavelmente, deixa de funcionar. Quando você tenta, de todas as formas, com aquele morador, negociar, parcelar, incentivar um desconto e não consegue, ou ele não dá nenhum retorno, ou só promessa e não resolve. A inadimplência, ela cresce muito rápido. Se você não tiver uma régua de cobrança bem afiada, no sentido de ter resultados, você acaba aqui trazendo uma bola de neve para o seu condomínio. Lívio, você acredita que tecnologia, que aplicativos, que você ser bem conectado evita esse tipo de problema? Ela minimiza. Não chega a evitar, mas minimiza, porque você cria aqueles chamado IA de forma a trazer um atendimento rotineiro, mas a gente ainda preserva muito o atendimento corpo a corpo. Porque nós, seres humanos, nós não vamos ser substituídos pela máquina, se Deus quiser, porque a máquina não tem consciência. O que a máquina faz foi programado por algum humano, né? Com certeza. Então, nesse sentido... Lívio, a gente já está enveredando aqui para os finalmente, né? Obrigado aí por você ter vindo. E esse Globo aqui, ele está aqui desde o primeiro episódio. É o Globo de Lavocast, que alguém que já veio aqui já sabe da história. Eu sempre conto a história de uma viagem nossa, né? Mas nesse novo formato, a gente vai só frisar que cada um de nós tem nosso mundo. E o nosso mundo é também o mundo de todos. Então, guardando um link aí com condomínios, eu quero só dizer que nós que moramos no condomínio, nós moramos no mundo ali só nosso, daquela comunidade. Então, se vamos morar lá, se vamos ser vizinho, por que não ter paz, né? Por que não ter harmonia? Por que não ter amor entre os moradores, né? Lívio, finalmente, se você pudesse deixar um conselho, um único conselho, né? Para quem vive em condomínio, qual seria esse conselho? Que você trate o seu vizinho como um irmão, como um familiar,
porque você não vai ter nenhum dissabor se for dessa forma. Porque aquilo que é bom para você é bom para o seu vizinho. Mas tenha cuidado que às vezes o que é bom para você pode não ser bom para o seu vizinho. Ou seja, o som que você escuta no seu limite, respeitando o limite do vizinho, bacana. Se você já gosta de som alto demais, vai prejudicar o seu vizinho. Então você tem que pensar não só em você naquele momento, pense também no seu vizinho. Então se você gosta de pet, ande com seu pet com coleira, ande com seu pet acompanhado, nunca deixe ele solto. Se ele fizer suas necessidades, faça a higienização, faça a limpeza, apanhe, porque a gente tem muita dor de cabeça com isso. Quando você vê os tutores de pet passeando, eles fazem as necessidades dele, ele vê o cachorro fazendo e segue depois o caminho e deixa as fezes ali para qualquer outra pessoa vir e pisar. Então, se imagina uma coletividade com tantos cachorros fazendo isso. Você vai ter uma saúde, digamos assim, da coletividade prejudicada. Então, pense sempre que você jamais gostaria de estar pisando numas fezes de cachorro. Então, se você não gosta de pisar, junte as que você trata com o seu cachorro. Faça a sua parte que o condomínio todinho vai sair ganhando, inclusive você, valorizando o seu empreendimento, valorizando a sua vida, valorizando o espaço e a coletividade. Tem uma frase aí que diz: trate o outro, né? Trate o seu vizinho como você gostaria de ser tratado. Mas a gente está mudando isso. Trate o seu vizinho como ele gostaria de ser tratado. É totalmente diferente, a visão é diferente, né? Lívio, eu quero abrir agora as suas considerações finais. Você pode indicar livro ou espero que indique um dos meus aqui. Livro, vídeo, filmes, né? Suas redes sociais, da sua empresa, né? Mas antes disso, eu quero dar aqui o nosso mimo do DiLavoCast, que é muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E fique... a palavra é sua, viu? A palavra é sua, pode ficar à vontade. Eu queria agradecer esse momento e espero que a gente possa ter contribuído com todos os participantes, né? Seja em vídeo ou em áudio, mas que a gente possa contribuir cada vez mais com a melhoria da convivência. E nós estamos aqui à disposição, nossos telefones ficam disponíveis aí para vocês, o nosso Instagram também, eu acho que o Delavô depois coloca aí. Mas pode colocar. Se quiser colocar, o telefone também é o 3025 2976, telefone fixo do escritório, celular 998 27 0078. E temos o nosso Instagram, Arruda Advogados, _, para que vocês possam nos seguir e acompanhar as matérias que a gente tem, entrevista com síndicos, seja orgânicos, seja profissionais, sejam administradoras. Nós temos lá no nosso Instagram um bate-papo bem bacana com esses profissionais, né? E ficamos aqui à disposição para ajudar os síndicos, aos administradores e aos moradores que tiverem necessidade. Muito bom. Se tem uma coisa que esse episódio ele fez, foi os problemas condominiais, eles não começam só no problema. Então, eles começam e terminam, às vezes, na convivência mútua, né? Então, tudo precisa ter controle. E esse controle vai depender de cada um de nós, de cada morador, de cada pessoa. Então, se você quer viver em comunidade, precisa ter essa consciência, né? Quero aqui agradecer especialmente ao Dr. Lívio Arruda, a dedicação dele, os conselhos, os cases, os insights que ele conseguiu trazer para nós e dizer a você que nos acompanha, que nos acompanhou até agora, que foi muito bom. Você, por favor, se inscreva no nosso canal www.youtube.com/João DiLavô, tudo junto. E nós queremos também e se possível, acione o sininho lá, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de condomínio, condômino. E também, se você quer realmente aprender sobre autoconhecimento, sobre contabilidade, sobre a parte financeira, sobre condomínios, sobre relações humanas, nós estamos aqui no DiLavoCast toda semana, toda quinta, às 10 horas,
sai o nosso episódio. E até o próximo episódio, se Deus quiser. De Lavocast. De Lavocast.